Então vamos todos ficar de pé, meus irmãos, vamos fazer uma oração e vamos já passar para a palavra do Senhor, né, meus irmãos, para que Deus venha nos abençoar poderosamente, que hoje é a campanha Minha Família nas mãos de Deus, é isso? Eu voto aqui, isso. Que Deus, nos planos de Deus, minha família nos planos de Deus, né, meus irmãos? Que Deus venha operar o milagre mesmo. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, Senhor, estou aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Pai, venha operar o milagre, venha operar a maravilha nesta noite, venha abençoar cada um que já se faz presente, Senhor, que veio, Papai, em busca de algo de Tuas mãos, grandemente abençoando, Senhor, poderosamente. Usa-me, Senhor, uma vez mais nas Tuas mãos, Santa, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu crendo em Ti, Senhor, que a vitória já está, Senhor, sobre a mão de cada um que tem depositado a confiança em Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, Jesus. Pode ficarem de pé, meus irmãos, me perdoe, que eu já vou ler a palavra, para não elevar muito, que hoje está chovendo, né, meus irmãos, que se encontra em Marcos 10, que diz assim, todos acharam a palavra? Pode ficarem à vontade, meus irmãos, para achar. Marcos 10 a seguir, que fala, hoje como é a campanha da família, vamos ler uma leitura que fala um pouquinho da família, né, meus irmãos, que Deus venha abençoar cada um. Que diz assim, levantando-se dali, foi ele termos a Judéia. Além do Jordão, a multidão se reuniu em torno dele e tomou ensiná-los como tinha por costume. Aproximando-se dele, os fariseus e perguntou-lhe, tentando-o ilícito, ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhe, que vós mandou Moisés. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhe, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. E em casa tornarão os discípulos a interrogá-lo. E acerca disto mesmo, ele disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adulterará contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adulterará. Amém, meus irmãos? Seria essa a palavra do Senhor. Pode assentar e bater aquelas palmas bem avivadas para o Senhor Jesus. Então, vocês vejam, meus irmãos, como a palavra é bem clara e diz a nós assim, que nós devemos unir um homem e uma mulher, a unir um ao outro e ser fiel um ao outro até que a morte nos separe, porque Jesus deixou escrito na palavra dele, né? Muitos quiseram distorcer a palavra, mas Jesus falou e permaneceu. Vós que tem os corações duros é que pensa assim, mas eu vos digo que você uniu a sua mulher, ao seu esposo, uma só carne, porque lá no cartório, quando a gente vai casar lá, o que fica é 2 registros, né, de nascimento e vira um só. Então, aquela forma, Deus já deixou na lei do homem para que possa nós entender que nós em carne somos um só. Se eu vou falar uma palavra que vai doer no meu esposo, é porque vai doer em mim, eu não posso. E a família começa onde, meus irmãos? No casal. O casal começa em 2, e ali Deus vai concebendo, abençoando filhos, e filhos vêm porque é bênção do Senhor. Eu já ouvi muitos falarem assim, meus irmãos.
Esse filho veio, mas eu não planejei. Tu não precisa planejar nada. Deus é que é o dono da vida, Ele planeja tudo por todos nós. E quando Ele quer te dar o filho da bênção, Ele te dá. E quando Ele quer te dar aquele filho que vai só ficar lá, Ele também te dá. Mas honra e glorifica a Deus por esse filho, porque tudo tem um propósito. Eu aprendi na minha vida, meus irmãos, na minha pequena caminhada espiritual, que família é dom divino. Tu pode ter milhões, ou vários, pessoas que aparecem na tua vida com poder aquisitivo. Mas quando não é por Deus, Deus não permite. Porque a minha história, meus irmãos, eu sou de uma família muito, muito humilde. Meu pai foi alcoólatra por muitos anos. Nós perecemos muito dentro do nosso lar. A minha mãe só tinha 8 filhos. Tudo um pequenininho. Eu sou a terceira. E a gente viu tanta coisa, nós passamos tanta coisa, nós tivemos que dormir fora de casa muitas vezes, que meu pai chegava embriagado, com o facão, batia em tudo e tocava. Mas a minha mãe temente ali, levava todos os filhinhos dela junto, como ela é até hoje católica, ela dizia, vamos rezar, que Deus vai abençoar. Da madrugada nós voltava para casa, e foi a peleja por muitos anos dessa forma. Muitos falam assim, porque minha vida foi tão difícil lá na minha infância, é que hoje eu sou rebelde, eu não tenho essa paciência, eu não tenho amor pelo outro. Não se engana, meus irmãos, que não é desta forma. Quanto mais você sofreu lá, mais amor pelo próximo você tem. E a tua família é abençoada, porque um dia eu cheguei a falar assim para Jesus, na janela da casa da minha mãe. Eu já era uma moça feita, eu trabalhei desde os meus 13 anos, meus irmãos, para ajudar a criar meus irmãos. Como a gente era os mais velhos, a gente teve que pelejar para botar o pão na mesa. Hoje, pela honra de Jesus Cristo, meu pai é liberto. Há 18 anos, quando minha filha, a minha nenê nasceu, ele se libertou. E por isso que eu digo que a minha filha, ela veio para ser bênção na minha família. Eu planejei ela por 9 meses. Queria ter mais um. E ela não vinha. O dia que eu e o meu esposo, que ele se faz presente aqui, conversamos, não vamos mais tentar, vamos esperar nossos netos, vamos criar esses 2 que nós já temos. No próximo mês, Deus já tinha concebido ela ao meu útero. Então eu digo que ela é a filha que veio para abençoar os meus familiares, porque a partir do dia que ela nasceu, meu pai foi liberto do álcool. E eu creio que Deus vai trabalhar muito mais na vida de muitos através dela, porque ela serve ao Senhor numa outra igreja, né, evangélica, mas ela é serva do Senhor. Ela e o esposo, hoje são todos casados, meus filhos todos bem encaminhados, só louvo a Deus por isso. E voltando lá, meus irmãos, falando para vocês como é bom a gente buscar do Senhor. Eu nem sabia o que era evangélico. Mas um dia, passando na rua, 2 servas do Senhor da igreja pentecostal Deus é Amor, num deserto que a gente morava, chegou na casa da minha mãe fazer oração. A senhora tem um copo d'água? A minha mãe falou, tenho, chega, com aquela paciência. Mas nós podíamos fazer uma oração para a senhora? Faz. Eu lembro muito bem que a casa da minha mãe tinha uma área de madeira, assim, meus irmãos. Sabe como antigamente, muito linda, alta. Sentaram as irmãs lá. E eu achei tão bonita, elas vestidas, de um vestidão bonito, sabe, um cabelo. E fizeram aquela oração. Mas eu peguei com tanta fé e segurança aquela oração, para que tu vê quantos anos, e Deus plantou no meu coração. Um dia, eu olhando da janela da minha casa, já uma moça com uns 14, 15 anos, eu acho que eu não me recordo bem minha idade, e eu pude contemplar um momento tão difícil de alcoolismo, sabe? E eu me entristeceu tanto meu coração, e falei assim para Jesus, Senhor, se for para um dia você me dar um esposo, me dê um consagrado. Eu não quero viver, eu já vivi tanto sofrimento com meu pai dentro do meu lar, então me dê um evangélico.
E Deus foi preparando, foi indo, e eu fui para lá, fui para Santa Catarina trabalhar com meu tio, cuidar de uma menina, e vim. Surgiu oportunidade de pessoas ricas na minha vida. Me fizeram proposta de todos os tipos. Eu não quis, porque eu olhava para a cara do camarada, para mim era a mesma coisa que olhar nada. Eu dizia, não, a nossa amizade basta. Mas porque Jesus sabia o que Ele estava preparando para a minha vida. E foi um dia, Deus colocou o anjo do Senhor na minha vida, né, que é o meu esposo. A gente teve peleja, meus irmãos, não foi só maravilha. Nós passamos peleja, passamos dificuldade. E logo que casamos veio nossos filhos, nossos primeiros 2 filhos, bem pertinho um do outro. Mas eu digo que foi bênção do Senhor, porque Ele me capacitou como mãe. Eu, como pouca experiência, o primeiro filho veio de 7 meses. Passei 23 dias na UTI em Beltrão com ele, para ele ganhar peso e conseguir mamar. E lá dentro do hospital sempre teve o servo e a serva do Senhor que ia lá orar. E eu até hoje tenho o voto guardado. Há 27 anos. Ela me deu o voto lá dentro do hospital, irmã, olha a fé. E eu falei, meu menino está na UTI neonatal. E eu ficava num quartinho separado, que eu não podia ter contato com outras pessoas, só com a enfermeira e a médica, porque cada pouco eu tinha que entrar na UTI e amamentar ele a cada 2 horas, né? E quem podia visitar era só o pai. Ele ia uma vez por semana, porque a gente pobre de Maré de Si, que não tinha como condições de ir, a saúde era tão difícil que também não tinha condições de levar, quando surgiu uma oportunidade ia. E lá estava eu, pelejando, aí deu até para contemplar, meu filho deu amarelão, quase que tivemos que fazer transplante de sangue, num tão pequenininho, que pesava 1,750 kg. Hoje, meu filho tem 27 anos, é pai, e ele vem na igreja, só que ele ainda não é convertido, mas eu creio que Deus está trabalhando e vai trazer um a um, e eu creio que vou ver todo mundo trabalhando na obra do Senhor. E lá fui eu, tremendo de medo, como eu vou trocar a fralda dessa criatura tão pequenininha? Jesus me dá graça, e Jesus foi me dando graça, foi me abençoando. Tinha uma cunhada lá pertinho, morava no 16 de novembro na época, que ela era evangélica da Assembleia de Deus, ela meio que me ajudou, até hoje eu sou grata a ela, porque ela me ajudou muito com ele. E quando eu menos esperei, lá eu estava grávida do outro. Pensa bem, meus irmãos, quando o primeiro ia fazer 1 ano, o outro ia nascer. E lá eu, na pobreza, mas eu estava louvando. Graças a Deus, Deus me dá graça para isso. Na época era fralda lavada, eu não sei como eu vencia. Porque hoje, se fosse hoje, eu não venceria mais. Porque eu falo assim para os meus filhos, eu trabalhava, cuidava, tirava a vaca de leite, cuidava os 2 e dava conta. Hoje, se fosse, eu não dava mais conta, porque eu corro tanto atrás dos meus netinhos pequenininhos que eu não dou conta. E hoje tudo é fácil, né, meus irmãos? É fralda descartável, tanta coisa. E para tudo Deus foi dando graça. Deus trabalhou tanto na nossa vida que nós fomos embora uma época. E nós pelejemos, Deus preparou um terreno e uma casa, a gente comprou, e eu glorificando a Deus. E quando a gente voltou para o Pinhal de São Bento, ainda eu até pensei, uma pessoa me falou assim, é só sapo que pula para trás. Porque eu tinha ido e a pessoa não queria que a gente retornasse, né? Mas eu pensei, não, mas Deus tem uma forma de trabalhar lá, eu vou lá. E lá eu chegando lá em Pinhal de São Bento, a minha irmã falou assim para mim, viu? Agora tem uma igrejinha ali embaixo, assim, numa comunadezinha bem pequenininha, vamos lá? Era num domingo à tarde que teve uma concentração, e lá fui eu. Não parei mais. Então eu digo para os meus irmãos que tudo é consagrado pelo Senhor. Eu passei peleja, teve uma época, meus irmãos, que eu pelejei tanto dentro do meu lar, que a gente às vezes a gente é tão burra que quer bater de frente com Satanás. Mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que buscar do Espírito Santo sabedoria. Para ele, a gente tem que aprender a consagrar tudo. Jesus consagra meu marido, consagra meu filho, consagra minha casa, meu lar, né? Que o Espírito Santo de Deus habite e faça presença. Muitos meus irmãos
Muitos não sabem viver um casamento com 2, 3 anos de casado, já vamos separar. Hoje em dia eu vejo tanto por aí, lá na minha cidade não é diferente, que às vezes eu clamo a Deus e choro em oração, porque quem mais sofre em tudo isso é os pequenininhos, os filhinhos que Deus concebeu aquele casamento. Às vezes Deus coloca uma luta tão pequena na tua vida, às vezes no financeiro, mas a primeira solução o que é? Separar. Vamos separar que tudo resolve. Mas a Bíblia está falando que o divórcio é contra a lei do Senhor. Meu Deus, busca do Senhor o esposo ou a esposa que Ele concebe a ti, aquela pessoa maravilhosa. Talvez você vai ter que moldar um pouquinho ele, mas Deus te dá sabedoria. Porque são pedras preciosas nas nossas vidas. Mas às vezes eu tenho que pelejar e trabalhar, dessa forma não dá. Dessa outra aqui eu acho que vai dar certo, mas não a primeira opção, separar. Eu vejo tanto lá que tem pessoas que separam uma semana, outra semana estão junto. E como que fica o consciente dos pequenos? As crianças sofrem, meus irmãos. Vocês acham que não? Às vezes Deus coloca um vício lá no marido, na esposa, porque lá tem uma esposa também que é viciada, e a gente está orando a Deus para Deus libertar, e eu creio que na hora certa Deus trabalha, e aquela alma Deus é preciosa para Jesus, não é, meus irmãos? Glória a Deus. Mas você não suporta o propósito, o que Deus tem feito, para depois você viver o propósito. Meus irmãos, tudo é pela graça do Senhor. Deus fala, se vocês lerem a Bíblia, que nem diz muitos, eu não entendia quando eu estava fora no mundo. Leia a Bíblia que lá está ensinando tudo. Eu lia, mas não entendia nada. Para mim era a mesma coisa, mas o que mesmo está falando? Às vezes eu tinha que ler 2 versículos, 3, 4 vezes para interpretar o que Deus estava querendo falar. Hoje eu abro a Bíblia, leio um versículo inteiro. E Deus fala comigo como se fosse real. Ele e eu e ele. Tudo sobre a família, sobre o casamento, sobre filho, educação. Comecem a profetizar palavra boa lá dentro do teu lar. Às vezes, meus irmãos, por um tropeço ou um nervosismo, porque nós somos seres humanos imperfeitos, nós falamos palavras que dói. Mas o outro que está lá ouvindo, repreende aquilo. Em nome de Jesus não vai acontecer mais. O sangue de Jesus tem poder. Os filhos, às vezes, correndo, bateu, quebrou o copo. Essa praga quebrou o copo. Mas começa a profetizar, mas que benção, ele quebrou o copo. É um abençoado. Amanhã, depois, ele não vai mais quebrar copo, porque você determinou a benção na vida dele. Você profetizou. Que tudo que nós profetizar, meus irmãos, a nossa boca, ela tem 2 poderes. Amaldiçoar e abençoar. Usa ela para abençoar muitas vezes. Todo dia. É uma benção. Glória a Deus. Mas muitas vezes o marido tropeçou no tapete que está embolado na frente da pia. As palavronas. E lá vai a esposa e retruca. Sua praga, sou isso, sou aquilo. Mas profetizou que vai ser, aí vira aquela tribulação lá dentro do lar, né? Ninguém mais dorme, mas ninguém mais come. Quando sentam à mesa é a hora mais sagrada. Já tem que começar lá no primeiro dia do casamento, porque ali é a união que vai começar uma família. Família começa entre 2 e termina em 2 ou em um só, como Deus prepara, mas para aquilo tudo Ele está te trabalhando e te moldando para você ser uma mãe ou um pai maravilhoso. Uma sogra, né? Porque depois vem o genro, vem as noras e os netos e tudo mais, e a casa fica cheia de novo. Né, meus irmãos? Então, para vocês verem que às vezes tropeçou, porque a gente é tão irado entre a gente mesmo, tem dia que é tão difícil, até para a gente, até para se olhar no espelho, você se olha, meu Deus, mas hoje eu estou tão feia, por que será? Mas glória a Deus, amanhã eu vou estar linda, porque o Espírito Santo vai brilhar em mim. Amanhã tu se olha no espelho e tu está diferente, né? Sorria para ti mesmo, olha no espelho, se vira, bota o cabelo para cá, abre bem a boca e diz: essa é consagrada ao Senhor. Porque para tudo Deus tem um propósito na nossa vida, meus irmãos.
E eu creio que Deus está trabalhando na vida de pessoas maravilhosas aqui dentro. Basta você ter uma posição e começar a profetizar coisas que vai acontecer a teu favor. Pense bem. Como é bom você viver num lar humilde, mas maravilhoso e abençoado. Que você possa sentar à mesa ao meio-dia, a almoçar todo mundo reunido. Tenha hábito de sentar e esperar um a um. Se tem 10 na casa, espera os 10. 10, 15 minutos você almoça. Eu sei que todo mundo tem trabalho. Hoje em dia é tão corrido, o relógio manda tanto em nós. Mas tira 15 minutos, 20 para a família. A hora sagrada, meus irmãos, a hora do alimento. 2, 3 minutos de oração agradecendo a Deus pelo aquele alimento não vai fazer diferença alguma no teu horário. Só vai fazer a diferença na bênção que Deus tem preparado para cada um. É assim que nós temos que começar a preparar a nossa vida. Agradeça a Deus pelas pessoas maravilhosas que Deus tem colocado em nossas vidas todos os dias, meus irmãos. Muitas das vezes nós somos tão ingrato, que vem um irmão lá e te dá alguma coisa, te presenteia, até com uma abobrinha. Ah, uma abobrinha? Eu, hein? Louva a Deus, graças a Deus, Deus te abençoa, minha irmã, que Deus te abençoe mesmo que tu tenha cada vez mais. Eu já vi, eu tive experiência que eu vi isso, por isso que eu falo. E eu penso, meu Deus, e muitos que queria e não estão ganhando, né? Então nós temos que aprender dentro do casamento, no primeiro dia já, quando a gente começa a conhecer. Muitas vezes a gente sofre na vida porque lá no passado a gente planta e não quer colher. Não busca do Senhor um par, uma esposa ou um esposo abençoado. O que primeiro aparecer na frente é bonito, é perfeito, esse é meu. Mas não vai lá ver, orar a Deus, Jesus, é esse mesmo que tu está preparando? É esse varão, é essa varoa para mim? Mas a gente é tão tolo que deixa desacreditar e se leva à beleza, não é? Mas a beleza mais pura e mais bonita é a que vem de dentro. É a que está lá no íntimo, no coração nosso. Às vezes uma pessoa tão que tu não dá nada, começa a puxar conversa com ele ou com ela para ver que doçura de pessoa tem ali. Quanto Deus usa ela em todas as formas para falar contigo. Até o mais pequenininho te dá uma profecia e você se levanta naquele dia de tribulação que você está. Às vezes você está ali ó, de arasto, né? Que não consegue nem caminhar. E vem lá um irmão que tu nunca viu, de chinelinho de dedo, feio, pobrezinho, e fala para você assim: Deus é contigo, irmã. Segue em frente. Amanhã vai estar melhor que hoje. Ali meia hora, tudo se resolve, não é assim? É assim que acontece. Às vezes é até engraçado o que a gente fala, mas é maravilhoso a gente buscar da palavra e ver como que é assim. Busca, você que está aí, pensando em buscar um par, uma esposa, um esposo. Busca na palavra, lê. Busca do Senhor que Ele tem preparado, porque Deus fez. Deus fez macho e fêmea, um para unir ao outro. Não tem panela sem tampa, né? Que nem diz o ditado. Deus não colocou eu para viver sozinha. Quem sabe um dia Deus tem preparado, mas eu sempre gostei de companhia. Até para mim dormir. Muitas vezes, que meu esposo precisou sair trabalhar, era uma peleja para mim dormir, meus irmãos. Tem gente que gosta. Eu adoro dormir sozinha. Meu Deus, a cama toda minha. Eu não. Eu gosto de companhia. Então, quando a minha filha estava comigo, eu punhava ela. Vem dormir comigo, filha. Para mim sentir alguém ali. É tão triste como eu vejo, tenho vizinho sozinho, gente. Às vezes a semana inteira que nem a janela se abre. O que é isso? Deus será que fez para nós viver? Não, Deus fez Adão primeiro, mas ele viu que no inconsciente Adão estava tão triste, tão cabisbaixo, que ele não ia sobreviver sozinho. Não, mas ele precisa de uma companheira. Vou fazer? A Eva lá fez um sono profundo para Adão,
tirou um pedacinho do Adão, que seria a costela, e fez a Eva. E ele fala, e assim seguirei. E fez toda essa humanidade. Olha o mundo como ele é grande de mansidão. Quantas mulheres lindas, como homens bonitos, maravilhosos, abençoados nas mãos de Deus, mas muitas vezes não dão lugar para o Espírito Santo. Quando a gente é novo convertido, meus irmãos, é mais pior ainda. Mas quando a gente faz tanta coisa lá no mundo, lá vem um amigo que ficou lá e fala assim, olha, o que tu vai fazer lá? Não vá? Tá tão maravilhoso hoje lá no bar tomar uma coca, por exemplo, comer um X, vamos lá. Mas sabe de uma coisa? Que eu vou ir mesmo, vou deixar, amanhã eu vou na igreja. E lá você vai dando lado para o inimigo. E o inimigo tem laçado tanta gente. Olha, se vocês verem quanta gente tem morrido, perdido a vida, jovem. Hoje mesmo, pela madrugada, a gente viu a notícia daquele jovem que perdeu a vida entre Ampere e Santa Isabel, né, meus irmãos? Que às vezes até é conhecido de muitos aqui. Talvez que tivesse ido numa igreja ou junto com o pai e a mãe não tinha acontecido. Essa mãe e esse pai, como se estão delacerados o coração deles, com a perca do filho tão novo, por uma covardia talvez, né? Então, muitas vezes quando um pai e uma mãe falam para o filho, meu filho é assim, assim, o filho, tu não sabe de nada. Sabe sim. Qual mãe, qual pai quer o filho no mau caminho? Nenhum. Só o pai ou a mãe que não ama. Mas a Bíblia mesmo fala quem mais a gente ama na face desta terra? É aquele que nasce de nós. Não é verdade, meus irmãos? Quem tem filho aqui sabe o quão precioso é cada um deles. Um pode ser branquinho, o outro moreninho, o outro mais magrinho, mais gordinho, mas você ama e se preocupa da mesma forma. Né? Porque os meus são todos diferentes, até na forma de me tratar. E eu amo todos eles iguais. Eu tenho o costume de dividir tudo. O que eu faço diferente eu divido, mas divido com os 3. Se eu faço pastel e não chamo todos para comer, eu arrumo um tapuerzinho cada um e levo. Mãe tem dessas coisas, pai também. Mas é porque tu ama e se preocupa. Mas se você for virar e ver a preocupação que o teu pai e tua mãe têm contigo, você não vai lá no mundo. Lá no mundo só te oferece o que vai fazer você sofrer e quem te ama também, né? Seja compreensível, amável, respeita, honra teu pai, tua mãe, ouve o que eles falam todos os dias, porque não tem pessoas que oram mais por os filhos, são os pais. Em todas as orações eles citam o nome deles, né? Então, como hoje é um culto maravilhoso da família, meus irmãos, que nós tenhamos mais paciência, mais compreensão e mais amor pelas nossas. E não importa de que forma elas são, ou que forma elas estão vivendo hoje lá no lar. Mas Deus transforma. Deus tem para transformar. Basta você buscar e acreditar, ter fé. Porque não basta eu falar e você não ter fé. Deus não muda. Vamos unir junto a minha com a sua fé. E Deus vai transformar e fazer tudo maravilhoso. E quando você olhar lá atrás e vai ver e vai dizer, nossa, da onde, olha como era essa família, como ela é hoje. Porque eu coloquei nas mãos do Senhor. E quando tu coloca, Ele peleja e trabalha por ti. Deus é maravilhoso, é bom até demais. Como o título da nossa igreja, Deus é amor. Mas muitos, meus irmãos, neste mundo não entendem o que é amor. Amar o próximo, amar o filho do outro, amar o irmão, amar aquela que talvez te disse até uma palavra que te ofendeu, perdoa. Não é necessário você conviver ali grudadinho, mas perdoa, porque o ato de perdoar é amor. E se nós colocar mais amor, o mundo vai mudar. Na verdade, o mundo está igual, mas quem mudou foi a humanidade. Deixaram de lado as coisas mais preciosas que temos, que é o amor a Deus, buscar o Senhor. É tão bom você estar lá num domingo de tarde, dobrar o joelho, ouvir a voz da libertação, ouvir um louvor no teu celular mesmo, ou dobrar o joelho e orar. Jesus, hoje é maravilhoso, obrigado por tudo, Senhor.
Vamos pelejar pela nossa família, meus irmãos, para haver mudança dentro do nosso lar. Não falem palavrão mais um com o outro. Se tem alguma coisa para se perdoar, um olha para o outro e pede perdão em casa, se abraça, dá um abraço de afeto, é tão gostoso. Mesmo que lá no fundo está magoado, mas aquela palavra vai esconder, vai quebrar aquela mágoa. Porque o meu lar foi assim, a partir do dia que tudo começou a melhorar, foi o dia que nós começamos a ter mais diálogo. O diálogo é uma das coisas mais importantes que se tem na família, na vida de cada um, entre esposa e esposa, e filhos e pais. Tudo, não escondam nada. Desde um picolé que tu saiu para comprar, chega e fala. Hoje eu gastei R$5, comprei um picolé lá e estava uma maravilha. Eu vejo até hoje, essa semana passada, vivenciei algo assim. Eu não conto, capaz que eu conto para o meu esposo isso ou aquilo. Capaz, não preciso saber, eu faço tudo, tá tudo bem. Pecado seu, eu falei para a irmã. Não faça isso. Conta tudo. Diálogo é sinal de amor entre os dois. Fala para ele o que tu faz com o teu salário quando chega, quando tu recebeu. Fala para ela, irmão, que você ama ela e que você recebeu tanto, que você colocou tanto de gasolina, consertei o carro, deu tanto, comprei tal coisa lá, deu tanto, paguei água, paguei a luz. Ela vai se alegrar que você está dando importância para ela e ele também quando você faz isso. Muitos irmãos e irmãs que pegam o salário, se ganha 2 conto, conta que ganhou 1.500. E o outro 500 foi aonde? E o coitado do tolo, da tola acredita. Sabe por quê, meus irmãos? Aí tem um inimigo lutando, querendo ceifar algo de ti e te levar lá para o mundo. E a benção que estava ali para você receber, quebrou. Deus estava ali para a benção, para te abençoar e te alcançar em tuas mãos. Algo maravilhoso que tu tem pedido. E Deus quebra. Não, você está mentindo. Você está escondendo. Se você é uma só carne, entre os dois, tudo deve ser dialogado. Tudo. Desde o dia que você vai fazer uma campanha, comenta com teu esposo, comenta com tua esposa. Olha, marido ou mulher, hoje eu vou fazer uma campanha de 3 dias, tá? Me ajuda aí a me consagrar nisso. Não me deixa quebrar a campanha. Tem irmãs que nem conta. Tem irmãs que vai lá me pedir conselho. Irmã, eu fiz assim, não contei para o marido, fiz isso, fiz aquilo. Não, irmã, Deus não quer assim, Deus quer que você mude. Como que tu quer que a benção chegue, que o teu casamento muda se você não está fazendo certo? Tu não está mudando na presença do Senhor. Senhor não se agrada da atitude errada, meus irmãos. Não se agrada. Então busca do Senhor, que tudo Ele alcança nas mãos, e Deus consagra a família de cada um. Não fiquem tristes, vocês que vêm na casa do Senhor, se a esposa ou esposo, ou a namorada ou o namorado não vem, continua orando, que Deus consagra. Deus liberta, Deus transforma, porque cada vida é preciosa para Jesus, e Ele tem plano através de você, na vida de cada um deles. Eu tenho tanto para falar. Se eu fosse ficar aqui, eu ficaria a noite toda, contando e recontando, só dos meus. Mas o horário não permite, né, meus irmãos? Vamos deixar para uma próxima. Creio eu que Deus vai preparar mais oportunidade para nós estar na presença do Senhor, cultuando com os irmãos e pregando a palavra e falando para os irmãos como é bom a companhia de cada um de vocês. E Jesus tem algo maravilhoso e precioso para cada um nesta noite e todos os outros dias. Continue vindo na casa do Senhor, não se desanime com a luta, não se desanime com aquilo que o inimigo tem colocado tropeço. Talvez você está procurando uma porta aberta, não está se abrindo, meu irmão, mas é Deus trabalhando para as portas certas se abrir no momento exato. Porque Deus sabe do amanhã, do amanhã e do amanhã. Nós só sabemos o que está vivendo agora na nossa vida e o que passou ontem.
Aqui uma hora eu não sei, mas Ele sabe. Às vezes a gente teme tanto assim, ó, hoje eu vou sair e soltar currículo, mas nessa empresa eu quero entrar. E Deus fecha. E tu naquela esperança, naquela ansiedade, mas amanhã eles vão me chamar. Amanhã eu vou estar lá. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus sabe que lá não seria o lugar para ti. Talvez Deus quer lá no outro lugar onde até vidas e almas você vai ganhar para Jesus. É assim que Deus trabalha e peleja na nossa vida, meus irmãos. Tá bom? Que seja essas palavras que Deus tem colocado em meu coração para falar para vocês. E que Deus venha na tua humilde bondade abençoar cada um de vocês, meus irmãos. Tá bom? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso.